Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Só até aqui a palavra de Deus. Muito obrigado por estar de pé. Fique à vontade, tome seu assento. Tenho apenas uma pergunta. Nós temos essa manhã aqui agendado uma apresentação de criança dos pais da pequena Alice e Sofia Milnitz. Estão presentes? Estão presentes? Vamos fazer a apresentação desse bebê agora. Vamos aproveitar esse momento. Pode vir os papais. Vocês trouxeram também aqui os convidados. Podem subir aqui. Vou usar aqui em cima, pastor. Vou usar aqui. Se só são esses, daí nós vamos ficar aqui mesmo, né? Que bênção. Pequena Alice já está descansando nos braços da mamãe, da família. Esse momento é tão importante. A importância de nós apresentarmos a Deus os nossos filhos. Quando recebemos de Deus uma criança, entendemos que é um momento em que Deus está nos agraciando com algo que a gente não faz nem ideia. Porque as crianças trazem para nós coisas que nos faltam. Tenho certeza de que até ter os nossos filhos, a gente vivia normal. Depois que nós os temos, pensamos, como é que eu consegui viver sem essa criaturinha na minha vida? Muda a nossa história. Às vezes nós temos uma vida totalmente translocada e vem um filho e a gente se arruma na vida. E a gente firma os pés porque entendemos de que essa é uma herança do Senhor, que Deus nos presenteou e nos deu uma grande responsabilidade de cuidar deles, para que eles jamais errem o caminho, jamais. Hoje, vocês me trazem aqui a pequena Alice Sofia Milnitz, que nasceu dia 13 de dezembro de 2021. E assim como os nossos antepassados, assim como aqueles que nos antecederam, e que entendiam a importância de trazer à casa de Deus os seus filhos, para que as mãos do sacerdote fossem colocadas sobre eles, e a bênção do Senhor estivesse sobre eles, assim esse casal também entendeu isso. Assim a família que está aqui presente, padrinhos, enfim, entenderam isso também. E nós estamos aqui para abençoar essa criança como Jesus abençoou as crianças que chegaram diante dele. Assim como era um costume entre os hebreus de abençoar as crianças, mas era uma responsabilidade também dos pais. Porque quando vocês trazem a criança para a igreja, não é simplesmente assim, o pastor vai orar porque depois que se crie. Não, é vocês que criam, é vocês que abençoam, é vocês que direcionam, é vocês que vão ensinar a criança no caminho que deve andar, para que até quando envelhecer não se desvie dele. Então hoje é uma responsabilidade de vocês, de não apenas trazer, mas de continuar trazendo, de continuar ensinando e de depositar valores. Nós estamos num momento muito decisivo da nossa história como igreja dentro dessa nação, porque muita coisa externa tem tentado entrar na igreja para deturpar tudo o que nós temos ensinado a respeito de família principalmente. Mas cabe a vocês fazer com que a pequena Alice possa crescer entendendo o valor da família. Então hoje nós como igreja queremos abençoar essa família e apresentar ao Senhor a pequena Alice. Se você puder colocar-se de pé comigo. Estenda sua mão para cá. Assim, em nome de Jesus Cristo, nesse dia que se chama hoje, eu sinalizo sobre a testa desse bebê um sinal de unção e apresento ao Senhor a pequena Alice, derramando sobre ela tuas ricas bênçãos, Pai.
de que ela possa ser grande nessa terra, de que Tu esteja com ela em todos os momentos da sua vida, que as orações desse povo caiam sobre ela, e ela possa viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Faça um pequeno sinal sobre as suas mãozinhas, para que sejam mãos aptas para o trabalho, para que sejam mãos abençoadoras, Senhor, em todo o tempo do seu viver. E assim também, ó Pai, eu sinalizo sobre os pezinhos dela, para que sejam caminhar na Tua presença, Senhor, e que jamais se desvie os pés da Tua casa. Assim nós abençoamos e dedicamos a pequena Alice a Ti, Senhor, também derramando sobre seus pais Tua graça, para que eles tenham sabedoria de guiá-la nos Teus caminhos todos os dias da sua vida. E essas pessoas importantes, Senhor, que subiram aqui, porque também, Senhor, tem um coração voltado a abençoar essa criança, que jamais de suas bocas saiam qualquer palavra de maldição em direção a ela, mas que saiam apenas palavras de bênçãos, e que hoje, Senhor, seja um dia marcante, um dia de saúde, e que comece um tempo, Senhor, de muita graça sendo derramada sobre esse bebê e sobre também a sua família. Assim como igreja profetizamos toda sorte de bênçãos e te agradecemos por esse grande presente, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Se alguém puder fazer um retrato bem bonito aí, ó, olha só. Pode tomar seu assento, igreja, muito obrigado. Papais, muito obrigado também, família presente. Ótimo. Vamos dar sequência então ao nosso culto. Obrigado, presbítero. Eu fiz uma leitura bíblica aqui, dizendo: quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Esse versículo, por ele mesmo, ele já tem o poder de nos ensinar, de nos dar instrução a respeito do cuidado que nós devemos ter com a escolha das nossas lideranças. Mas apesar de o dia ser tão focado, né, em eleições e tudo mais, não tenho a pretensão de fazer qualquer tipo de campanha hoje aqui. Eu tenho a pretensão de falar para você de que essa palavra, ela se aplica de uma maneira literal, mas ela também aplica-se de uma maneira muito individual espiritualmente. Por isso que a pergunta que eu faço no tema dessa mensagem hoje de manhã é: quem é que está no comando? Quem está no comando? Quem está no comando da sua vida? Quem está no controle da sua vida? Quem você permite controlar você? Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, nós vemos Deus nos deixando os seus mandamentos, e ele diz em Êxodo 20 versículo 1: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus estabelece que não deve haver nenhum outro acima dele, que não deve ter nenhum outro com ele, Deus está estabelecendo que o comando deve ser sempre do Senhor. E ele explica até por quê. Eu te tirei da terra do Egito, eu te tirei da casa de servidão. Deus está dizendo: assim como eu te livrei da morte, assim como eu te livrei da escravidão, assim como eu mudei a sua vida, assim como eu te dei chance, assim como eu te dei oportunidade, eu quero estar no controle da sua vida, no comando da sua vida. Não tenhas outros deuses, não tenha nenhum outro Deus acima de mim, não tenha ninguém. Deus está estabelecendo para o seu povo uma ordem de comando, porque se nós mudamos o comando, nós mudamos o reino. Algum versículo já diz:
quando muda o profeta, muda a lei. Se nós mudamos quem está no comando, nós mudamos o comportamento. Por isso, quem estuda a Bíblia Sagrada vai chegar ali pelo livro dos Reis, das Crônicas, enfim, o próprio livro de Samuel, e vai perceber que conforme os reis, o povo também mudava. Você vai perceber agora que quando a Bíblia nos chama, de sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, ela chama eu e você de nação. E se nós somos nação, quem está no comando da nossa vida? Se eu sou nação santa, quem está nessa nação, como é que tem o seu comportamento, como é que é alterado? Como a minha família age e reage? Como as coisas, os negócios onde eu estou, a minha vida financeira, como tudo está indo, se está prosperando ou se está decaindo? Tudo depende de quem está no comando. Nós observamos que conforme os líderes que Israel tinha, era a ascendência ou o descer do povo, ou o abater-se do povo. Tudo dependia de quem está no comando, e assim ainda hoje o é. Perceba que dois líderes de nação se encrencam entre si, brigam entre si, discutem entre si, mas quem é que vai para a guerra? Putin e o Zelensky, vão lá, os dois, botar num ringue e dizer assim, resolva aí o problema de vocês. Cai no soco até um desistir. Não, né? Chama a pionada toda, assim, gente, arrumei uma briga aí. Vocês vão lutar por mim. Aí ficou fácil, né? Bota todo mundo para lutar e para morrer, porque você criou um problema. Eu, líder, eu no comando. Quem está no comando da tua casa? Às vezes nós estamos no comando da nossa casa e nós trazemos tragédia para ela por conta das nossas decisões erradas. Quem está no governo é justo, quem está no governo é perverso. Eu estou no comando. Sabe, Deus te deu um presente que pode ser um grande problema, chamado livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio você pode pegar o teu comando e dar a ele a quem você quiser. Deus entregou para você, entenda isso, Deus entregou para ti. Se Deus me deu livre-arbítrio, eu é que tenho que seguir o versículo, não terás outros deuses diante de mim, mas eu posso não seguir, porque eu estou no comando. Mas então em algum momento da vida eu posso dizer assim: Senhor, eu não quero estar no comando, eu entrego o comando da minha vida para ti, para que tu comande a minha vida. Eu tenho o poder de fazer isso, mas quando nós recebemos o poder, o comando, temos alguns problemas. Adão recebe esse comando, ele recebe e diz assim: dominarás sobre todos os animais da terra, os peixes, as aves do céu, tudo aqui está sob teu domínio. Daqui a pouco ele se sentiu o cara que domina, e ele esqueceu quem deveria estar acima dele, e ele começa a tomar decisões que não cabiam a ele, e ele fere princípios, porque acha que o seu comando se estende a tudo. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo outras pessoas que permitem a mesma coisa, que permitem que alguns sentimentos estejam no comando da sua vida. Há pessoas que o orgulho está no comando, há pessoas que o medo está no comando. Elas não são coordenadas pela palavra de Deus, elas são coordenadas pelo medo que sentem, pelos traumas que sentem. E é um grande problema quando o meu trauma está no comando da minha vida, porque tudo que eu decido, tudo que eu faço, está segundo o trauma que eu vivi. E não é tão fácil de identificar isso. Você toma algumas decisões que são tão, automáticas, e não percebe que você está tomando elas há anos na sua vida, e você as toma por medo, você as toma pelo trauma que você viveu. E enquanto você não olhar para a palavra de Deus e parar para pensar que talvez suas decisões estejam pautadas na tua dor, você nunca cresce. E todos os que estão debaixo do seu comando também
sofrem. Eu digo isso porque em algum nível nós influenciamos as pessoas, principalmente a nossa família. Veja que quando nós não temos muito cuidado de quem nós deixamos entrar na nossa casa, quem nós deixamos entrar na nossa vida, nós sofremos os agravos disso. Às vezes nós temos o comando, mas é um comando tão frágil. Quem é que tinha o comando do navio aonde Jonas entrou? Era ele? Não, era o capitão. Ele tinha o controle, ele tinha o comando, ele estava dando os tickets para quem entrava, mas ele não fez uma classificação de quem podia entrar no seu barco ou não. E entrou dentro do seu barco um desobediente, entrou dentro do seu barco alguém que trouxe tempestade para a sua vida. E não trouxe apenas uma tempestade. Se você conhece o livro de Jonas, você vai ver que aquele barco levava especiarias para Tarsis. Eles tiveram que aliviar todo o barco, que é uma das primeiras coisas que se faz numa tempestade, para que não se vá a pique. Ou seja, tudo quanta riqueza que teve que sair daquele barco para que eles não afundassem. Por quê? Porque quem tinha o comando não cuidou de quem estava entrando dentro do barco. Tome muito cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, porque às vezes quem nós deixamos entrar na nossa vida faz com que a gente perca muito, faz com que a gente tenha que nos aliviar de coisas que eram preciosas e estavam com a gente. O capitão tinha algum problema com Deus? A Bíblia não diz que tinha, mas o problema foi quando ele não cuidou de quem entrava no seu barco. Ele tinha o comando, mas não comandava, não tinha critérios. Deus te entregou quando você pediu a Cristo que remisse a tua vida, e você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ele estendeu a mão, te deu salvação, te restituiu o comando, porque nós fomos criados, chamados para governar. Primeira ordem que Deus dá ao homem: governo. E tu governarás sobre, como eu já citei aqui, né? Em Gênesis capítulo 1 ali, versículo 26, se não me engano. Dominarás. Então foi a primeira ordem de Deus, né? Foi uma das primeiras coisas em relação à terra. Em relação a Ele mesmo é multiplicai-vos, não sei, frutificai, enfim. Mas em escala de comando foi: você vai dominar. Só que nós perdemos isso quando pecamos. Então quando nós voltamos para Cristo, Cristo estabelece isso sobre a nossa vida de novo: governo. Só que se eu agora tenho governo, mas não governo, se eu tenho governo sobre mim, mas não mando, não cuido, não vigio, eu vou deixando todo mundo entrar no meu barco, e vou deixando, e daqui a pouco a tempestade vem, você diz: meu Deus, por que essa luta? Por que eu estou vivendo isso? Eu não sei. Dá uma olhada aí no barco, quem você está levando aí? E é muito interessante, porque ele estava levando alguém que não estava ali por cima. A gente dá aquela olhadinha por cima: será que tem alguma coisa errada no meu barco? Dá uma olhada aqui por cima, está tudo em ordem. Onde é que Jonas estava escondido? Eu nem ia falar de Jonas. Você lê aqui o texto que eu coloquei como base aqui, ó, não tem nem a palavra Jonas escrito, mas eu estou entendendo que Deus quer levar para esse lado. Jonas estava no porão, dormindo bem sossegado. Tem gente que está dormindo sossegado enquanto você está em desespero. Tem coisas que você permitiu na sua vida e está lá no fundo, escondido, lá no fundo do teu barco, do barco da tua vida, está lá escondidinho e está causando tempestade aqui fora, está trazendo prejuízo para a sua vida, está trazendo tragédia, e vai trazer uma tragédia ainda maior se você não se levantar, não tomar uma posição e colocar para fora do barco aquilo que não deveria estar dentro dele. E temos que cuidar. Eu fico imaginando quanta acusação aconteceu entre os marinheiros ali. Mas rapaz, você não viu direito? Tu não viu a previsão do tempo? Tu não viu a previsão do tempo? Como é que tu me sai com esse barco? E um acusando o outro, porque às vezes a primeira coisa que acontece quando nós temos um problema é a acusação entre família, né? A gente é esposa contra o marido, marido contra a esposa, e daí você escuta uma mensagem dessa assim: eu já vou ter que jogar essa mulher para fora desse barco. Ah, é esse homem aqui, isso aí é minha trava, vou jogar esse homem para fora do barco e vou resolver o problema. Cuidado, nem sempre é o que está em cima, às vezes é o que está escondido e você permitiu entrar e você nem percebeu, passou batido. Sabe aquele sentimento que está batido aí, ó, há muito tempo, escondidinho lá no fundo do porão? Sabe, pessoas que você permitiu entrar na sua vida e parece que nem estão afetando, você nem vê, mas entraram.
deixar alguma coisa que não devia deixar, afetar a tua cadeia de comando. Eu olho para a vida de um rei chamado Saul, e Saul, a história dele, que está ali no primeiro livro de Samuel, ele entra na história quando o povo acha que o comando de Deus Deus era o governante deles, Deus era o rei deles, mas agora eles não querem mais Deus como rei, eles querem um rei como todo mundo tem. E o grande problema talvez seja quando a gente quer ser como todo mundo é. Mas todo mundo tem, mas todo mundo faz, mas todo mundo está fazendo agora, mas é todo mundo. E o povo de Israel, que era comandado por Deus, agora quer ser como todo mundo é. Cuidado, você tem um diferencial. Não ache que o seu diferencial é errado, só porque você está fazendo e ninguém mais está fazendo, porque tem vezes que você é a resistência. O povo de Israel era comandado por Deus, mas agora eles queriam um rei, e então eles pediram a Deus um rei. Se vocês querem um rei, E a Bíblia diz que Saul era o mais belo e forte, jovem, que tinha por ali um benjamita, que então Deus falou para Samuel: olha, eu vou escolher para mim um capitão, porque eles precisavam ser libertos dos filisteus que estavam oprimindo eles, e Deus escolhe ele como capitão. Mas por Deus levantar ele como capitão, porque precisava usá-lo, como Deus usou muitos outros ali para libertar Israel, o povo já coloca o olho nele, e Deus sabia disso. Ele disse assim: olha, esse aí vai ser o rei, é o cara mais alto que tem aqui, mais imponente, mais forte, ele é preparado, mas não era o tempo ainda deles terem reis. O grande problema é quando nós achamos que chegou o tempo e não chegou ainda. E a Bíblia diz que então é escolhido esse rei chamado Saul, mas Deus tem o cuidado de encher ele do seu espírito. A Bíblia vai falar aqui, eu não vou entrar nos versículos, mas que ele foi cheio, Deus derramou sobre ele o espírito. Inclusive em 1 Samuel 10:6 diz: o espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com eles, dizendo que ele estaria com os profetas, e tu serás mudado em outro homem. Quando Deus chega na nossa vida, Ele nos muda em outra pessoa. Não quer dizer que Ele vai alterar o teu temperamento, Ele regula o teu temperamento. Não quer dizer que Ele vai tirar tuas características, principalmente boas características, mas Ele te transforma de um ser caído num real filho de Deus. Então ele pega Saul e transforma num novo homem. E se você olhar o começo da história de Saul, cara, ele sai, ele combate, ele vence, Deus é com ele. Mas à medida que ele recebe o comando, ele começa a ver as riquezas, ele começa a ver o poder, e então ele pensa que ele pode fazer tudo, e agora ele quer agir como sacerdote também. E a Bíblia diz que ele começa falhando, porque ele começa tomando lugar que não era dele. Grande problema muitas vezes é que Deus vai liberando para nós, sabe que Deus vai soltando um pouquinho a corda? Olha assim, é isso aí, filho, está bem treinado aqui, agora vou te dar um pouquinho mais de corda, vai, isso, que trabalho lindo que você fez, pega um pouquinho mais de corda aí, vai, avança, e a gente vai fazendo, e daqui a pouco, sabe, nós não achamos mais que precisamos de Deus. Sabe a criancinha que você está olhando da praia, e ela está com os pezinhos na água, você diz: isso filho, brinca aí, tá lindo, pai, passa um pouquinho mais, então vai, um pouquinho mais, aí vai, e brinca ali, pega água, e tá, não vai muito, tá, e costumou ali, daqui a pouco, passa um pouquinho mais, pai, o pai está olhando, o pai deixa um pouquinho mais, mas daqui a pouco ele sente que ele é o cara, esse mar aqui para mim é nada, e ele entra sem pedir para o pai, aí vem a onda e derruba, já toma uns goles d'água, o pai vai lá correndo, levanta, por que você fez isso, filho? Quantas vezes acontece com a gente isso, né? Deus vai deixando, e a gente vai dizendo: Senhor, eu posso ir um pouquinho mais, Deus, eu estou aqui para servir, Senhor, eis-me aqui. O Senhor: vai filho, vai. Daqui a pouco a gente já não está mais nem orando, Deus é comigo, eu sei que Deus precisa de mim, porque senão essa obra não vai, Deus, se não fosse eu nessa terra, meu Deus, não sei o que seria desse povo. A soberba começa a pegar, e aí aquele Espírito de Deus que estava no comando já fica de lado, e entra o meu eu no comando. Quem está no comando da sua vida?
Quando começa o se eu não tiver, se eu não for, se não for eu, acabou. É o eu que está no comando, é o ego que está no comando. Saul permitiu que o ego dele entrasse e pegasse o comando de Israel. Samuel está demorando demais. Ele tinha que esperar. Primeiro que Deus mandou acabar com todos os inimigos, acabar até com todo o gado que tinha, com tudo aquilo que pertencia a eles. Eu não quero nada, acaba com tudo, que isso aí é tudo maldito. Aí ele pensa, não, mas eu, veja bem, como representante de Deus, com essa revelação divina que eu tenho entendido que talvez Deus tenha passado um pouquinho do limite em falar uma coisa dessa, porque veja bem, olha só que ovelha gorda, isso aqui eu quero sacrificar a Ele. Se Deus quisesse sacrifício daquilo, Deus teria dito. Se Deus quisesse algo de você, Ele teria falado. E às vezes nós pensamos que temos uma interpretação assim, não, vou separar para Deus, vou separar para Deus, não é para mim não é para Deus. Aí o rei de Amaleque estava ali também, disse, era para ter, vou deixar o cara aqui, já que eu estou no comando, né? Vamos esperar Samuel chegar. Samuel não chegava. Samuel era o sacerdote na época, e Samuel não chega, e não chega, mas cadê o pastor que não chegou ainda? Cadê o pastor Edinho que não chegou na reunião ainda? Mas cadê o... Quer saber? Já que eu que estou no comando, vou começar, vou fazer. Olha, a partir de hoje é assim, a partir de hoje é assim. Foi mais ou menos isso que Saul fez. Ele disse, quer saber uma coisa? Eu vou começar o sacrifício aqui, porque também Deus me colocou no comando, tem um porquê, né, gente? Talvez seja para momentos como esse que o velhinho não chegou. Então, começou a fazer, e quando Samuel chega, o bagulho fica feio. Samuel já vem assim, que balido de ovelha que eu estou vindo aqui, não era para matar tudo isso aí? O que estou fazendo, rapaz? E onde é que sai aquela palavra que nós conhecemos até hoje? Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que tentar fazer tantas coisas que estão fora da vontade de Deus. E por que ele fez isso? Porque o comando já não era mais de Deus. O comando já era do ego, o comando era do orgulho, o comando era da altivez. E eu preciso constantemente olhar para dentro de mim e perceber quem está no comando. Porque não é quando as coisas estão ruins, porque quando as coisas estão ruins nós vamos para o joelho, nós vamos botar uma cara no chão, pedimos a Deus misericórdia, Senhor, Tu és o rei da minha vida. Mas quando as coisas estão bem, é que nós achamos que mandamos e desmandamos no negócio. Foi assim que aconteceu com Saul. Quando eu olho para a palavra de Deus também no Novo Testamento, eu vejo um homem chamado Judas, que foi chamado para ser apóstolo. É pouca coisa, não? Quem chamou ele? O diabo chamou Judas para se meter no meio. Jesus chamou ele. Nós temos problemas às vezes como igreja, temos problema como família, temos problema como empresa, temos problemas em várias áreas, e não quer dizer que quem está se levantando lá agora está sendo um problema, é porque foi enviado do diabo. Não, Judas foi chamado por Jesus, gente. O que acontece é que ele recebeu um comando de Cristo, e daqui a pouco ele começou a tomar o comando. A soberba tomou o comando do coração de Judas, a cobiça, a avareza. E a Bíblia diz que quando ele olhava aqui situações como da mulher que derramou perfume caríssimo sobre Jesus, ele já, rapaz, pode, né? Ele estava tão agoniado para falar alguma coisa que ele diz assim, mas isso aí é caro, hein, gente? Vender um negócio desse aí dá para ajudar muito pobre. E Jesus diz o quê? Jesus sabia que ele era ladrão. Às vezes a gente olha uma situação assim, quanto a cesta básica daria para comprar, mas não tem nada a ver, eu nem penso no pobre. Às vezes o olho, as pessoas são movidas pela sua cobiça, pela sua avareza. Judas estava no caminho, Judas andava com Jesus, Judas ouvia o Evangelho. E aqui eu aprendo uma coisa: não quer dizer nada andar com Jesus se ele não estiver no comando da sua vida. O cara anda 3 anos e meio com ele, mas sabe,
no momento de fazer o certo. O cara anda 4 anos na The Way, 2 anos na The Way, 10 anos na Assembleia, sei lá quantos anos você anda na igreja, e parece que nada mudou. Por quê? Porque quem sabe os seus pés estão seguindo o Evangelho, os seus pés estão seguindo um pastor, estão seguindo alguém, mas o seu coração não está. E aonde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Se o meu tesouro está na terra, se o meu tesouro está nas coisas, em algum momento eu vou cair, em algum momento vai dar errado. Quem é que governa o teu coração? Quem governava Judas era a avareza dele, a altivez dele, os desejos dele. E tem outra parte que biblicamente não fica tão exposto, mas Judas, segundo alguns estudos, fazia parte de um grupo político. Alguns dizem que inclusive eram os sicários. Tinha os zelotes, tinha os sicários, que eram uma extrema que lutava contra Roma. O intuito de Judas, que Jesus libertasse Israel da opressão romana. Grande problema, quando eu e você viemos para o Evangelho e nós temos uma expectativa diferente em Cristo. Judas seguia Jesus porque via, bom, esse cara aí, ó, já percebeu? Multiplica pães, ressuscita mortos. Você pensa isso aí numa guerra, como é proveitoso? Como é que eram as guerras antigamente, meu irmão? Cercavam a cidade, né? Porque as cidades eram muradas, cercavam a cidade, e às vezes só esperavam. Em algum momento o povo vai arregar, não tem comida, vai estar faltando as coisas, vai ter doenças lá dentro, o pessoal vai desistir. Agora tu pensa numa guerra, tu tem alguém que multiplica pães e ressuscita mortos. O soldado é morto, traz para dentro, o cara ressuscita, o soldado volta. Eu não sei como era a cabeça de Judas, mas ele pensou, esse é o libertador de Israel. E Jesus não veio para libertar Israel, Jesus veio para libertar a humanidade dos seus pecados. É ruim quando nós temos uma ideia errada da obra de Cristo. Aleluia. Jesus não veio para te enriquecer, Jesus não veio para ser o gênio da lâmpada para você. Jesus veio para libertar, veio para salvar aquilo que se havia perdido. Aleluia. A visão errada, então ele permite que esteja no seu comando os seus próprios pensamentos, as suas próprias aspirações. Davi teve os seus problemas também. Ele recebe o governo de Deus. Em algum momento, quem é que começou a governar Davi? A sua lascívia, a sua carne, vamos colocar assim, né? Fica mais inteligível. A carne começa a comandar ele, e agora ele já, em vez de ir para a guerra, que era uma das suas funções, ele fica em casa, olhando de cima do seu terraço, vê Betseba, essa mulher aí, essa é a mulher de Urias. Às vezes a gente pensa assim, né? O cara sabia que era a mulher de Urias, né? Por que ele mandou chamar ela? Por que se deitou com ela? Por quê? Estava tão na cara que era errado. E uma das coisas que nós não paramos às vezes para pensar é as desculpas que nós damos para nós mesmos. Você sabia que todo soldado em Israel, quando ia para a guerra, todo soldado, ele dava carta de divórcio para sua esposa? Todo soldado. Porque se ele morresse na guerra, ela estaria desligada para casar-se. Olha só. Sabe quando Davi olha para a mulher de Urias e diz assim, quem é? Urias? Então era divorciada. Então está tudo tranquilo, não é pecado. Sabe quando você dá desculpa para você mesmo, você encontra uma brecha na lei para poder pecar? Para poder... E aí, a Bíblia diz, vê lá, toma a mulher dele, aí depois o cara aparece, ele diz, não, vai lá, dorme com a tua esposa, que é isso? Coisa baixa. E o homem, não, eu vou dormir aqui, porque também ele estava desligado dela pela carta. Eu vou dormir aqui fora, eu vou ficar aqui, porque os meus amigos também estão lá, estão todos na mesma situação. Eu não vou me ligar à minha esposa, eu não vou fazer isso. Era um homem justo. E aí você sabe a história, ele coloca ele na frente de batalha, o homem morre, ele acha que está tudo certo, resolvido, resolvi o problema, então está tranquilo.
mas no porão de Davi tinha um problema que trouxe tempestade para sua casa. Nós muitas vezes fazemos algumas coisas e damos desculpas para nós mesmos. Não, agora pelo menos eu resolvi isso aqui, né? Ufa, ainda bem que deu para resolver. Mas o pecado está lá embaixo, causando tempestade na sua vida. Se você negociou com Satanás o comando da tua vida, ele não vai largar o trono. Ele não vai largar, até que você pegue e chame aquele que é mais valente, Jesus, para que ele possa amarrar o valente que está aí tomando o teu trono, o usurpador que pegou o teu trono, ou que você entregou o trono para ele, para que ele tire, para que ele coloque para fora, e que Jesus possa ser o comandante da tua vida de novo, possa restabelecer o trono, possa restabelecer o comando. Davi fez isso, porque quando ele foi confrontado, ele não disse assim: que negócio é esse que tu vem falar para mim aqui? Não, ele se arrependeu e disse: verdadeiramente sou eu esse homem. O seu arrependimento faz com que restabeleça a ordem de comando na sua vida. Não importa, gente, nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo, mas a grandeza e a restauração está quando nós admitimos que erramos, falhamos. Não, eu falhei. Davi não disse: realmente, profeta, eu sou esse homem, mas não dá para aguentar também, né? Porque olha como a mulher estava. Foi ela. Não, ele disse: fui eu, sou eu. Deu treta, deu briga? Não, fui eu. Não, meu irmão, fui eu, porque eu sei que eu também, não, fui eu. Quando nós admitimos, nós começamos a destituir o nosso ego do trono, e começamos a devolver para Deus, que deve estar sempre acima de todos, sobre nós. Aleluia. Eu olho ainda para alguns outros pontos da Bíblia e vejo possibilidades que nós temos de escolher e não fazemos. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Sansão. O Espírito de Deus estava sobre ele, mas de vez em quando ele optava por botar os seus próprios desejos sobre o seu coração, e então ele pecou, saía dali: Senhor, dá-me forças. Levantava o portão da cidade e ia embora. Senhor, dá-me forças. Uma queixada de jumentos matou 1000 homens, mas continuava no pecado e servindo a Deus, pecado e servindo a Deus, até que houve um momento em que Deus abandonou o trono, porque quando nós não obedecemos a Deus, Ele se retira de nós. E você conhece a história de Sansão. O Espírito se retirou dele, e ele perdeu suas forças, ele perdeu seus olhos, perdeu sua visão. O seu chamado estava em obedecer. Eu olho para o povo de Israel que esperava tanto o Messias, e quando o Messias estava diante deles, e eles podiam escolher quem seria o seu rei, eles escolheram quem? Barrabás. Quem vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Não, solta Barrabás. E aí tiveram a petulância de botar uma placa sobre Jesus na cruz, dizendo que ele era o rei dos judeus. E a gente olha horrorizado para isso e não se percebe que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. O nosso rei está crucificado dentro de nós, morto dentro de nós, sofrendo dentro de nós. Somos cristãos apenas nominais, somos cristãos que carregamos uma cruz com Jesus pendurado nela ainda, colocamos: não, ele é o meu rei, mas o meu rei está crucificado, porque quem eu escolhi de verdade é Barrabás. Quem eu escolhi de verdade é aquele que me dá liberdade para fazer o que eu quero. Quem eu escolhi de verdade é aquele que não coloca pressão em mim, que eu tenho que ser justo, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que estender a mão ao necessitado. Então, quer saber, Jesus, fica na cruz aí, que eu estou libertando Barrabás para ser o rei da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia de nós destituirmos essas cruzes de dentro de nós, que ainda crucificamos a Cristo, e nós devemos lembrar das palavras de Paulo: eu estou crucificado com Cristo, é eu que mereci essa cruz, sou eu que mereço ela, aleluia, mas o meu Cristo vive e reina para todo sempre. Eu não vou escolher Barrabás. Quem você escolhe nessa manhã? Quem você escolhe para estar no comando da sua vida? Quem você solta? Porque se você soltar Barrabás,
Não há responsabilidade nisso. Não há responsabilidade de fazer aquilo que Jesus pregou. Não há responsabilidade de ser cristão. Não há responsabilidades de nós fazermos o correto. E às vezes nós ficamos optando por Barrabás porque é tão, como se diz, politicamente correto. Barrabás é o politicamente correto. Hoje em dia nós não podemos falar isso, ser assim, porque os tempos mudaram, porque isso, que aquilo, ou seja, Jesus está inadequado para nós. Cuidado com quem vai estar no comando da sua vida. Aquele povo estendeu as mãos e disse que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre a nossa geração. E quando nós olhamos a história dos judeus, infelizmente, nós vemos o quanto aquele povo acabou sofrendo pela rejeição que eles fizeram do seu Messias, segundo aquilo que nós cremos. Cuidado, porque às vezes nós estamos sofrendo pela rejeição que nós tivemos da palavra de Deus sobre a nossa vida. Mas às vezes nós temos algo muito brilhante que acontece, e assim é o caminho para o fim dessa mensagem. A Bíblia fala de um outro homem que também era comandado pelo ódio, era comandado pela religiosidade, era comandado por aquilo que ele acreditava ser o certo, e o nome deste homem era Saulo. O nome deste homem era Paulo, para os gregos Paulo, para os hebreus Saulo. E este homem tinha uma voz de comando dentro dele, e aquilo que ele fazia, ele achava ser correto. Matavam os cristãos, matou Estevão, mas dentro dele, ele achava ser correto. Até o dia que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, e agora algo muda dentro dele. E Gálatas 2:20 diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Todos nós estávamos desgarrados, todos nós estávamos perdidos, todos nós já fomos comandados pelo ódio, pela ira, pelo engano, todos nós já tivemos alguns comandos na nossa vida, alguns de nós comandados pelos nossos traumas de infância, de adolescência, enfim. Mas o dia que nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, oh aleluia, você recebe de novo o poder de permitir quem vai entrar no comando da sua vida. Por isso que Cristo, quando te liberta, diz: se alguém quiser vir após mim, Ele dá uma opção para você. Quem é que você quer que comande a tua vida, que seja o regente dela? Porque se você escolher o perverso no poder, o povo geme, ou seja, se você permitir que de novo tudo aquilo que é perverso esteja no teu coração comandando, você vai continuar gemendo a vida inteira, você vai continuar sob tempestades a vida inteira, e nunca vai ter um sol se levantando sobre você. Mas quando os justos governam, o povo se alegra. Quando a justiça de Deus está no comando do teu coração, quando Deus, o próprio Deus, o seu Filho Jesus Cristo está no teu coração comandando, ainda que você passe no vale da sombra e da morte, Ele estará com você, porque Ele está no comando da tua vida. Muitos se levantaram contra Israel, povos ao redor, mas Deus era o Deus deles e os livrou de todas as coisas. É o mesmo que Ele quer fazer comigo e com você. Coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas.
Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.